Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Estamos aqui na semana de oração, né? Aqui acompanhando a vida cristã. Todas as irmãs e irmãos estão aí meditando na palavra, no conceito de família, na visão bíblica. E eu me sinto alegre por estar aqui participando com os irmãos e juntos vamos meditar nessa temática, né? Olhando aqui para a palavra. O meu estudo hoje é baseado no livro A Família da Aliança, de Schiraldi e Henry Fonney. Eles escreveram esse livro, um livro maravilhoso que foi traduzido aí numa revista, uma revista da cultura cristã, A Família da Aliança, aqui uma revista que vale a pena a gente estudar com a família, com a igreja. Bom, meus amigos, meus irmãos, vamos falar aqui, a temática de hoje está se referindo ao papel do pai. Eu queria, dentro dessa temática, olhar um pouco além. Eu queria olhar antes de ser pai, né? Eu queria olhar esse homem sendo esposo, porque ele cumprindo o papel de esposo, ele vai estar cumprindo o papel de pai. Uma vez um professor que eu tive, Hamilton Medeiros, alguém perguntou a ele, devido aos seus filhos estarem na igreja, ali adorando a Deus, e havia assim, essa admiração das pessoas em relação à criação dos filhos, e perguntaram a ele se ele usou algum método para que os seus filhos pudessem ser daquela forma, né? Ele disse, não, a gente não deve se preocupar em metodologia com os filhos. O que a gente deve fazer é obedecer a palavra ao amar a esposa. Porque quando nós estamos amando a esposa, servindo a esposa, os nossos filhos, e aí a psicologia ela vai confirmar, os nossos filhos estão absorvendo o tratamento do esposo com a esposa, e vai ser salutar mentalmente, e estará também de forma inconsciente trazendo essa mensagem para as crianças. Então, as crianças, por natureza, elas imitam seus pais. Então, eu queria ir mais profundo nessa temática de pai. Eu quero olhar aqui para o papel do esposo segundo a Bíblia. Então, essa é a hora aí das nossas irmãs aí, esposa, assistir também aqui com seu esposo. E aí só ouvindo a palavra e dando glória, falando, é assim mesmo, está certo, a palavra, ela está aí falando aqui conosco, que Deus assim fale conosco, assim como também falou ao meu coração essa lição. Veja, meus irmãos, há muito tempo, o homem tem sido dominador nas relações conjugais. Esse é o padrão bíblico desde o primeiro casal. Mas aí, depois dos anos 60 e 70, com o surgimento do movimento feminista, o homem passou da opressão para a omissão. O homem saiu de um erro chamado opressão, que eles interpretavam a mulher como objeto e oprimia as mulheres. E nós estamos vivendo agora outro papel que os homens estão desempenhando, que é a omissão. Então, o quadro atual em nossa cultura é de maridos sem expressividade. Isso vai afetar a criação. Isso vai afetar os filhos, porque eles estão vendo lá. Então, é claro que também existem exceções. Existem pais que estão cumprindo o seu papel como esposo, mas nos dias atuais, isso os pais não estão assumindo o seu papel, faltando assim a sua expressão dentro da sua casa,
e assim a dificuldade vai ser grande para a criação dos filhos. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, o papel do homem no lar é mostrar caminhos bíblicos para que o marido exerça seu papel de acordo com como é preceituado nas Escrituras. Então, se dentro do casamento o marido cumprir o que está ali na palavra e ser submisso a essa palavra, tanto a esposa quanto os filhos, eles serão abençoados. Então, vamos olhar agora para as Escrituras e meditar no papel do esposo, desse pai, segundo a Bíblia. Então, primeiro o papel do esposo, segundo a Bíblia, primeira coisa que a Bíblia ordena é amar suas esposas. Veja, o dever de amar sua esposa é como também Cristo amou a sua igreja, servindo ao ponto de entregar por ela. Veja o que diz em Efésios, capítulo 5, verso 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Então veja que o padrão bíblico para o primeiro papel que eu estou aqui expondo, e conforme Efésios, então o papel bíblico do esposo é amar a sua mulher. Então esse é o princípio fundamental para um lar feliz, para um pai desempenhar o seu papel diante de seus filhos, é amar a esposa. E não é somente um amor qualquer aqui, irmãos. Esse amor vai muito além do sentimento romântico, apregoado pelos meios de comunicação, dos filmes, das novelas e dos romances. Vai muito além esse amar bíblico. Esse amor bíblico aqui pela esposa, que é exigido aqui para ele, em primeiro lugar, é uma entrega total, o que inclui a disposição de sacrificar a vida por ela. Porque quando a Bíblia, e Paulo aqui, quando diz, ame a sua esposa, tá daí você pode amar de qualquer forma, não é? Como acontece nos dias de hoje. Mas quando Paulo compara como deve ser esse amor, e ele compara assim como Cristo amou a sua igreja. O amor que Cristo teve para a igreja foi um amor sacrificial, foi de entrega. Então, esse amor aqui vai muito além desse amor que é construído na mídia e na falácia. Veja, irmãos, o marido tem que se entregar à sua esposa, é isso que a Bíblia está aqui falando, com todas as suas forças, as suas forças devem ser empregadas em glorificar a Deus pelo modo como se relaciona com ela. Então, isso aqui é bíblico para o esposo e, consequentemente, ele cumprindo esse papel de amar, de se entregar a essa mulher, e diz em Efésios que deve amar como a sua esposa como a si mesmo. Se isso funcionar, se o marido estiver debaixo dessa palavra, aí sim, meus irmãos, tudo vai funcionar. Os filhos vão observar. Veja, essa função do marido é tão séria que Deus deu uma ordem aos homens recém-casados no Antigo Testamento. Veja essa ordem que Deus deu lá em Deuteronômio 24, capítulo 24, verso 5. Veja que ele diz: quando o homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum, por um ano inteiro ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou. Então veja que o objetivo de Deus ao dar essa lei para os recém-casados, e está relacionado ao homem, é que ele fizesse a sua esposa feliz. Ele não poderia ir para a guerra, tem que passar um ano com a esposa, como diz aqui o texto, para alegrar a mulher que a tomou. Então, o primeiro papel do esposo é amar a sua esposa. Em 1 Coríntios 13 diz que o amor não procura seus interesses. Então, se você, meu amado, está vivenciando um amor próprio, você é o centro do casamento, todo mundo tem que servir a você, os seus filhos, a sua esposa, isso não está no padrão bíblico.
Porque você foi feito para, em relação ao casamento, para amar essa mulher. E esse amor é um amor sacrificial. Veja, Deus dá ordem aos maridos para amarem suas esposas, o que inclui não buscar os seus próprios interesses. Sabe por quê, meus queridos? Porque a natureza humana, ela tende ao egoísmo e isso leva ao casamento. Então, quando Deus proporciona o casamento, instituiu o casamento ali, Adão e Eva, ali foi para se tornar uma só carne. Ou seja, os interesses passam a ser secundários. É o interesse um do outro. Então, como eu já falei aqui, quando o princípio é amar a esposa como a si mesma, aquilo que eu quero para mim, e agora na relação de marido e mulher, eu também quero com ela. Na família da aliança, meus amados, o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a sua igreja. O segundo papel do esposo, desse pai, segundo a Bíblia, é viver para servir a mulher. Veja, meus irmãos, que Cristo, ele é o referencial do marido, demonstrou a sua entrega pela igreja, tomando forma de servo. Veja, no mesmo capítulo de Efésios, verso 25, que a gente já citou aqui, ele diz: marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Esse a si mesmo se entregou por ela, está aqui o servir no papel da mulher, o papel do homem de servir a mulher. E aí, somando a esse princípio, Jesus fala em Mateus capítulo 20, verso 28, Jesus fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então veja, eu acho que vocês se lembram também que Cristo lavou os pés do discípulo na última ceia, e essa era uma função de servo. Com isso eu penso, irmãos, que ser líder do lar não se traduz em dar ordens apenas. O líder aponta o caminho da aliança e servindo. Então veja, se Cristo, e assim Paulo compara que o amor do esposo para a esposa tem que ser o modelo de Cristo para a igreja, se Cristo serviu, como o homem que é discípulo de Cristo não vai servir a mulher? Então, feliz, irmãos, é a esposa cujo marido entendeu que deve servi-la. Amém, minhas irmãs aí que estão assistindo aí, toque no seu marido e diga amém para ele. É isso daí. Feliz é a mulher quando o marido está submisso a essa palavra e o propósito dele também é de fazê-la feliz. Feliz é essa mulher. Veja, meus irmãos, maridos, maridos acomodados são uma das raízes do fracasso familiar. O esposo deve ser proativo, ou seja, não esperar que sua esposa peça ajuda em casa, mas que perceba as necessidades da casa. É isso que nós estamos vivendo hoje. E tem uma ligação muito forte em relação à criação dos nossos filhos, isso aí, porque às vezes nós estamos castrando os nossos meninos, às vezes a mãe assume esse papel, e falando sobre mãe amanhã, né? Mas a mãe assume essa culpa em castrar os seus filhos, e esses meninos, eles não tomam a responsabilidade, e quando casam, eles ficam acomodados, e assim, irmãos, é a sociedade nos dias de hoje. Veja, irmãos, o chefe do lar é o marido, mas homens, lembre das palavras de Jesus: quem quiser ser o maior, que sirva. É fato que, como a Bíblia diz, o marido é o cabeça do lar, mas lembre-se que ser cabeça não é somente estar na postura de dar ordem, mas também, assim como Cristo, que é o exemplo, ele serviu, deu a sua vida pela igreja. Um terceiro papel do esposo, segundo a Bíblia, está relacionado à santificação da esposa. Conforme Efésios 5, 26, assim como Cristo santifica a igreja,
E assim Paulo faz essa comparação em relação ao marido, que o marido também deve santificar a sua esposa. Primeira coisa, a gente deve excluir que essa santificação do marido santificar a esposa não tem nada a ver na obra da salvação, porque isso aí é o Espírito Santo que faz. Mas refere-se ao modo de separar para Deus. E aí vem a palavra santo. Veja, quando Paulo afirma que o papel do marido inclui santificar a esposa, como Cristo santificou a igreja, é no sentido de ajudar a sua esposa a se aproximar de Deus e a crescer espiritualmente. Isso é santificar. Então, como é que podemos explicar que modo é esse, que processo é esse que o marido faz em relação a santificar a sua esposa? Podemos citar aqui 2 modos. O primeiro modo é o modo de um marido, de um marido santificar a sua esposa, é sendo ele mesmo um modelo de santificação. Observe como é interessante essa afirmação. Se o marido tentar santificar a sua esposa, sem ser ele mesmo modelo, certamente isso vai caracterizar hipocrisia. De fato. Se o marido quer trazer para a mulher, falar para a mulher, ou doutrinar essa mulher, exortar essa mulher aquilo que ele não vive, isso vai tornar esse marido, esse pai, um hipócrita. Por isso que santificar a mulher, no sentido, na linguagem de Paulo, é ser modelo, certo? Ser modelo de Deus para a sua esposa em sua casa. O segundo modo de um marido santificar a sua esposa é orando por ela e com ela. Observem, assim como Jó intercedia por sua família, o marido deve também interceder pela integridade física, espiritual e emocional de sua esposa. Meus queridos, não cabe a aliança, a família na aliança de Cristo, não cabe dentro do lar alguém ser egoísta, não cabe. Pelo contrário, há uma preocupação, é a sua pele que está do outro lado. Então, santificar a mulher também é orar por ela, é a sua pele que está ali. O sucesso dela é o seu sucesso, a alegria dela é a sua alegria, a tristeza dela é a sua tristeza. O marido deve santificar a sua esposa, irmãos, sendo um canal de bênção na palavra. O que é fundamental nesse processo de santificação, veja o que o Senhor diz em João, capítulo 17, verso 17. Jesus diz: santifica-os na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Então, primeiro veja, o Senhor diz que santifica na tua verdade, ou seja, o crente é santificado, moldado, olhando para a palavra. E se a gente aplicar isso na função do marido de santificar a esposa, veja, se a santificação, ela abraça a verdade, e essa verdade é a palavra, então é fundamental que o marido estude e medite a palavra com ela. Medite para si, medite com ela, para quê? Para que se o Senhor, Ele me deu esse papel de marido, de também santificar a mulher, no sentido de separá-la, preocupar também com a vida dela espiritual, devocional, meus irmãos, a gente tem que estar com os pés na palavra. Você não pode criar sua própria verdade, a sua maneira de ser para disciplinar, para corrigir a sua esposa. Não, é a palavra, é a verdade que santifica. Veja, marido, você não é a fonte da espiritualidade da sua esposa. Não é isso que nós estamos falando. Não é isso que estamos falando. O marido deve entender que o primeiro pastor de sua esposa é Cristo, que é o supremo pastor das ovelhas. Veja, santificar é ser o pastor da sua esposa. É você cuidar da sua esposa como a sua ovelha, afastando dos lobos, guiando para pastos verdejantes. Recentemente eu li uma frase, uma palavra de um pastor puritano, Richard Baxter. Ele fez uma
uma analogia que eu achei muito interessante em relação àquilo que a gente prega e não vive. Ele exorta naquele capítulo que antes da gente falar e pregar ou ensinar, a gente tem que viver o que estamos pregando. Aí ele traz a imagem do galo, que o galo, antes de cantar, ele bate em si e depois ele canta. Isso é muito interessante. Se você quer apenas ensinar e não aplicar a sua vida, saiba que você está caminhando, ou já está no caminho da hipocrisia. Ensinar os outros e não bater em si. O Senhor nos convida a mergulhar na palavra, e essa palavra vai, assim, ser transmitida na caminhada da sua vida, na sua casa, para os seus filhos. Os seus filhos estão assistindo quem é o seu pai. Por isso que santificar, no sentido do casamento, a sua esposa, é ser o pastor da sua esposa e o pastor dos seus filhos. Eu quero concluir essa meditação para nós, como marido e como pai, que o papel do marido, ele não decorre de modelos da nossa cultura. Isso aqui a gente tem que pensar nisso. O meu modelo não é as filosofias da pós-modernidade, a filosofia das mídias, dos filmes. Não, isso não é meu modelo. O nosso modelo é Cristo. O nosso modelo é aquilo que Cristo revelou nas Escrituras através dos apóstolos. Veja, meus irmãos, no início dessa quarentena, bem no início dessa quarentena, eu comprei um quebra-cabeça, mais de 1000 peças. Né? Eu e a Carla ali, a gente até começou, pela falta de tempo, está lá da mesma forma. Mas o que eu quero dizer aqui é que, para a gente montar esse quebra-cabeça, a gente precisa de uma foto, a gente precisa de um modelo. Então, Carla ficava com um modelo lá na caixa, eu ficava com outro modelo de um papel lá. Então, a gente olhava para o modelo e, assim, aquilo começava a dar sentido. Mas sem aquele modelo, não tinha como achar o significado daquela paisagem. O seu modelo pai, o seu modelo esposo é Cristo. O seu modelo não está atrelado às coisas das canções desse mundo. O seu modelo é Cristo. O que Cristo disse: amar a esposa, servir a esposa, santificar a esposa. Ou seja, amar a sua esposa como assim. Esse é o modelo bíblico para um casamento com a bênção de Deus. Meus irmãos, como representante de Cristo no seu lar, o marido deve amar, servir e santificar sua esposa. Esse é o modelo para você. Não me interessa, meus irmãos, se os pais dos colegas dos meus filhos, eles criam os seus filhos diferente do padrão bíblico. Não me interessa. Não me interessa se os pais dos amigos dos meus filhos criam seus filhos de forma liberal. Não me interessa. O que me cabe é obedecer a Cristo, mesmo que o mundo mude, faça pressão sobre nós, mas por obediência e submissão à sua palavra, vamos permanecer olhando para o propósito da vontade de Deus. A Bíblia diz: aquele que quer pecar, que peque mais, que se suje mais. Agora, aquele que é santo, se santifique mais. A pressão é muito grande sobre nós. Mas aquele que quer receber a bênção de Deus, glorificar o nome do Senhor, deve estar submisso ao modelo de Cristo. Meus irmãos, se você casou para ser feliz, somente para você ser feliz, mude sua maneira de pensar. Encare seu casamento como uma oportunidade dada por Deus
para que você glorifique, sendo para sua esposa o que Cristo é para a sua igreja. Porque fazendo assim, meus amados, os seus filhos vão agradecer. Eles serão edificados em um lar, vendo o seu esposo submisso à palavra de Deus. Eu quero terminar essa reflexão. Eu queria orar pela sua vida, marido, esposo, pai. Nesse momento vamos fazer uma oração. Eu convido você a orar, a esposa também, todos que estão aqui assistindo a esse vídeo. Vamos clamar a Deus pela nossa família. Amado Senhor, Criador dos céus e da terra, Criador do casamento, que criou o homem à tua imagem e semelhança, que criou a mulher à tua imagem e semelhança. Diante, Senhor, de Ti, te apresento a esse marido, esse pai, como também sou, e eu te peço a Tua misericórdia sobre nós, que essas palavras que foram aqui, ó Deus, proferidas, que passou pelo meu coração, que também passe pelos corações desses pais, que o Senhor venha abençoá-los, que eles venham assumir seu papel de pastor da família, de cuidar da sua esposa, de cuidar dos seus filhos submetidos à tua palavra. Que o Senhor venha iluminá-los, ó Deus, aqueles que já estão cumprindo esse papel, aqueles que não estão cumprindo, que eles se dobrem diante da tua palavra e assuma o seu papel, ó Deus, diante da tua vontade. Que o Senhor abençoe seu lar, que o Senhor abençoe sua esposa, que o Senhor abençoe seus filhos, que teu nome seja glorificado nessa casa, Pai. Que a tua mão poderosa venha guiar, ó Deus, as suas mãos, que os seus olhos, ó Deus, sejam os teus olhos, para que o teu nome seja louvado e honrado nessa casa, Pai, hoje, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço em todos.